E aí, pessoal do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da iHub Investimentos. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Charal, eu sou engenheiro, especialista em mercados financeiros e assessor de investimentos aqui na iHub. No vídeo de hoje, a pedidos, vamos fazer uma comparação entre o que vale mais a pena, investir em fundos imobiliários ou comprar um imóvel físico. Não sai daí, então roda a vinheta! E aí, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Ainda não? Pô, é de graça, cara! Clica aqui embaixo no botão inscrever e acione as notificações. Toda semana tem conteúdo novo, exclusivo, especialmente para você. Bom, vamos começar o vídeo de hoje falando principalmente como funciona o processo de compra de um imóvel. Eu vou descrever de forma, logicamente, um pouco mais superficial, porque cada pessoa gosta, tem a sua particularidade na hora de fazer a sua escolha na hora de investir no imóvel. Então eu vou abranger aqui de uma forma mais genérica como se escolhe um imóvel. Normalmente a gente começa elegendo uma localidade, uma região da cidade, né, um padrão de investimento, e a partir disso você seleciona dentro dessa região aqueles imóveis disponíveis com uma boa qualidade, com um menor custo para você fazer uma adequação, no caso de uma adequação, né? Por exemplo, se você for comprar um escritório para alugar para consultórios médicos, esse imóvel vai precisar ser adequado para essa finalidade. Você vai precisar separar as salas, vai arrumar isso e coisa e tal. Isso vai demandar um investimento. Então, vai ter que fazer uma boa pesquisa de mercado. Elegido o imóvel que você almeja investir, que você achou que é interessante para você, como eu falei no meu último vídeo, a sua cara é metade dos investimentos. Você vai elencar quais são os principais gastos que você vai ter com esse imóvel, quais vão ser as despesas que você vai ter com ele. Então, entre elas, vai ter IPTU, condomínio, a manutenção, reforma, tudo que você vai ter ali ao longo de todo o tempo que você vai ter esse patrimônio. E por se tratar de um investimento comercial, eu sugiro, e que também é uma boa prática de se fazer na hora de adquirir um imóvel para investimento, é você, na localidade que você escolheu, você perguntar para os vizinhos, para os imóveis vizinhos, para as pessoas que alugam nas redondezas, quanto que elas pagam de aluguel. Com isso você vai ter uma referência entre o quanto você vai gastar e o quanto você vai ganhar com esse investimento. E com isso você vai ter o seu final lucro. E o lucro, nesse momento, ele é muito importante, porque quando você for fazer o cálculo do lucro que você vai tirar mensalmente desse imóvel, eu vou comparar com o mesmo lucro que você vai tirar, por exemplo, de um fundo imobiliário. E para isso, a gente vai fazer uma tabela comparativa, começando principalmente comparando esses lucros. Então, bora pra tela! O maluco é brabo, é um mito! Bom, o que eu quis dizer quando eu fiz você comparar os gastos e ganhos do imóvel? Eu queria que você chegasse no seu valor líquido de recebimento do seu aluguel. Você vai descontar as despesas do seu ganho e você vai chegar num valor de dividendo desse aluguel. E esse dividendo a gente pode comparar diretamente com o valor dos dividendos dos fundos de investimento imobiliário. E você tem fundos de investimento imobiliário que pagam muitos dividendos, assim como você tem bons imóveis que pagam bons dividendos também. Aí você vai ficar a critério da finalidade em que se destina cada um dos imóveis, cada um dos fundos de investimento imobiliário, o que eles fazem, e assim vai, né? Mas a princípio, existe muita semelhança entre essas características, então a gente pode dizer que eles podem ser até comparáveis nesse sentido. Em relação aos ganhos e prejuízos que você pode ter num fundo de investimento imobiliário ou num imóvel, também são muito semelhantes. Se você for ver um imóvel, ele pode sofrer sim uma desvalorização, assim como ele pode vir a se valorizar muito. Da mesma forma como um fundo de investimento imobiliário pode sofrer uma desvalorização ou vir a se valorizar muito. Então esses dois aspectos também são muito parecidos. Em relação aos custos para você adquirir um fundo de investimento imobiliário e um imóvel. Bom, o fundo de investimento imobiliário você vai, na maioria das vezes, pagar um custo de corretagem, emolumentos e custódia. Emolumentos e custódia normalmente é bem baixinho, é a BMF, B3 que cobra de você de forma direta na sua conta corrente da corretora. É um valor de 0,03% ao ano, então é um valor bem irrisório. E a corretagem. E eu aproveito daqui na parte da corretagem para falar para você que o escritório da iHub Investimentos, em conjunto com a XP Investimentos, tem taxa zero para investimentos em fundos de investimento imobiliário, sem pegadinha, sem nada. Se você ainda não tem conta aqui com a gente, eu vou deixar aqui na descrição um link para abertura de conta e você conhecer um pouco mais
tanto esse segmento como a nossa equipe de assessores para te ajudar a investir. Bom, vendi meu peixe, agora eu vou falar um pouquinho dos imóveis. Os imóveis, o que você tem de custos ao adquirir um imóvel? O imóvel, quando você adquire um imóvel, você precisa cadastrar, registrar ele no seu nome. E para fazer isso, você precisa ir lá no cartório, você precisa pagar por esse registro, e isso tem um custo, e esse custo ele varia aí entre 3 a 5% do valor do imóvel. Então aqui é uma grande desvantagem que os imóveis físicos têm em relação aos fundos de investimento imobiliário. Porque se você for comparar, isso daqui aproxima-se muito de zero. É muito pequenininho. Comparado com o valor do imóvel, né, que você vai pagar 3 a 5% do valor do imóvel, isso aqui é muito mais alto. Então aqui temos uma vantagem dos fundos de investimento imobiliários em relação aos imóveis. Que coisa mais linda! Em relação aos riscos, vamos lá. Nos fundos de investimento, você tem ali uma grande volatilidade no valor da cota. Elas podem variar de forma diária, às vezes, dependendo, né, do fato que levou essa variação, isso pode acontecer de forma muito grande. Já no imóvel, em relação a essa variação de preço, você tem ali um pouco mais de cadência, vamos assim dizer, para isso acontecer. Um outro risco que você tem no fundo imobiliário que você não tem, ou você pode optar por não ter nos imóveis, é o risco de gestão. Quando você adquire um fundo imobiliário, né, um fundo de investimento imobiliário, você está emprestando dinheiro para alguém gerir o empreendimento para você. E você depende dessa pessoa, da boa gestão dessa pessoa. Se essa pessoa ela faz algo de errado, ou de ruim, ou prejudicial na gestão, o penalizado é o cotista. Então o valor da cota ela vai cair por conta da má gestão, ou você pode vir a perder patrimônio, enfim. E que no imóvel, essa gestão normalmente fica com o proprietário, ou ela pode ser terceirizada por uma gestora de imóveis, que vai comer um pouco da sua rentabilidade. Um outro risco também muito importante levado em consideração aqui, entre fundo de investimento imobiliário e o imóvel, é a vacância. O imóvel, por você comprar um imóvel, uma unidade de imóvel, se por um acaso você ficar sem ninguém alugar de você aquele imóvel, você tem vacância de 100%, certo? Então o seu lucro vai ser de zero, ou mesmo você vai ter prejuízo, porque você vai ter que pagar as contas para manutenção daquele imóvel, para mantê-lo. O IPTU, o condomínio, eventualmente uma faxineira, uma manutenção, vai ficar a seu custo, né, a seu encargo, pagar por isso. Já no fundo de investimento imobiliário, normalmente dentro do fundo, você tem diversos inquilinos. E que fica um pouco mais difícil de você atingir 100% de vacância. Então ele tem uma distribuição melhor ali em relação ao risco de vacância que você sofre. Então muito dificilmente vai acontecer de o fundo de investimento imobiliário ficar sem nenhum inquilino e aí você precisar colocar dinheiro para mantê-lo como seu, sem ter prejuízos expressivos. Um outro aspecto a comparar é a liquidez entre o fundo imobiliário e o imóvel. O fundo de investimento imobiliário, por ser cotado em bolsa de valores, você tem ofertas, né, de compra e venda a todo instante. Logicamente tem fundos que têm menos liquidez do que outros, mas de um modo geral você tem negócios acontecendo a todo instante que você pode participar, pode comprar, pode vender, pode estar ali movimentando o seu dinheiro. Já o imóvel você precisa de uma contraparte, por ser um valor ali que é na lata, de cara, transferência de custódia e é um processo burocrático, em cartório, normalmente tende a demorar um pouco mais. Normalmente quando você compra ou vende um imóvel, quando você anuncia para vender um imóvel, você não sabe quando você vai vender. Normalmente é com um horizonte de prazo de alguns anos, às vezes muitos meses, talvez alguns anos, né? Aí se estendem por prazos maiores. Complementando, normalmente quando você faz uma operação de bolsa de valores, você tem ali um prazo de 2 dias úteis para ver a compensação financeira. Compensação financeira seria aquele trâmite de cartório entre o cara que está vendendo para o cara que está comprando, transferir a titularidade. De forma bem simples é isso. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, esse é o ponto mais importante da comparação que eu estou fazendo aqui para você, é o valor mínimo de investimento. Quando a gente fala de um fundo de investimento imobiliário, você tem ali o valor da cota, muito próximo de R$100, 110, 120, às vezes tem fundos que são mais baratos. E da mesma forma como nos imóveis, o valor mínimo ali vai depender do valor do empreendimento, que você fez a pesquisa inicial lá, que eu falei no começo do vídeo. Eu vou jogar aqui um valor aqui meio médio, meio ok para a gente utilizar como referência, de R$100 mil. Então vamos pensar comigo. Se para comprar um imóvel eu gasto R$100 mil,
Para comprar um fundo de investimento imobiliário, uma participação no fundo de investimento imobiliário, eu gasto 100, eu consigo comprar 1.000 cotas de um fundo de investimento imobiliário com esse valor aqui para comprar um imóvel. Bom, essas são as principais semelhanças e diferenças entre os fundos de investimento imobiliário e os imóveis. Espero que você tenha compreendido tudo e tenha gostado do mesmo jeito como eu gostei de apresentar para você esse conteúdo. Se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo, ajuda a gente a promover o canal e nos vemos no próximo vídeo.